Bom dia, queridos! Mais uma vez estamos aqui no História da Música, História da Música Cristã no Brasil, né? E é uma grande alegria, tem sido realmente um prazer muito grande poder compartilhar com vocês toda essa alegria, né? Então tá certinho aqui, Elvis. Já vou visualizar aqui, ó. Então, agradecendo aí todos, já tem uma turma entrando. Hoje nós vamos falar um pouco sobre composição, algumas músicas bem conhecidas de um modo geral, e também até direito autoral a gente pode conversar hoje, né? Nosso convidado domina aí essa área. Tem uma Hoje palpitante. tema palpitante. Hoje nós estamos aqui com o Elvis, ele que é compositor, desde lá já tem um bom tempo e Oh, também trabalha na área de direitos autorais. Então, uma alegria muito grande. Seja bem-vindo, Elvis. alegria, Ramon, é toda minha poder participar aqui com você e com todos os que acaso se conectarem conosco, tomara que seja bastante gente. Mas felicidade muito grande estar falando com você aqui hoje. Joia, tá aqui, ó, o Led Nilson. O Led Nilson que é nessa área aí de história da música, né? Ele é uma referência, vem fazendo um trabalho espetacular. Legal, Led, obrigado aí pelo prestígio e vamos conversar. Elvis, vamos Sim, lá, mostre o seu cartão de visitas no termo de composições. Você que tem algumas composições históricas, eu quero perguntar para você como é que começou a música, as composições na sua vida e o evangelho. então vamos começar pelo mais importante, o Evangelho. Eu me converti com 10 anos de idade numa escola dominical da Igreja Batista, ali em Campo Grande, no Rio de Janeiro, num local chamado, um subbairro de Campo Grande chamado Inhoaíba. Um amigo meu que era da igreja, já mais velho do que eu, a gente jogava bola na rua junto e tal, a criançada. Ele foi, busquei comigo lá, eu fui um domingo de manhã. E fui o único, inclusive, naquele dia lá que essa questão de apelo é outra questão aí, mas eu comecei a participar ali e desde então a gente está com os nossos altos e baixos que são comuns ao ser humano, a gente está aí trilhando, procurando fazer de alguma forma de estar aí seguindo os passos, né, ditados pelo Evangelho. Joia. E você, então, nesse ambiente, no início batista, como Sim. é que, o que é que vocês ouviam? Qual que era a tua referência musical? Olha, eu com 10 anos de idade não tinha... Eu ouvia música popular, eu ouvia Roberto Carlos. Como bom brasileiro, eu ouvia Roberto Carlos. Eu não tinha assim... Depois, quando eu fui lá para a Igreja Batista, tinha a irmã Jandira, que ela fazia uma escola dominical com as crianças na rua onde a gente morava. Ela era minha vizinha, como eu falei, né? É o filho dela que me convidou. E ali eu comecei a conhecer alguns corinhos, a ter alguma noção de algumas músicas. E depois o meu movimento com a música ele se iniciou mais quando eu tinha um outro amigo na mesma rua. Os amigos na rua me chamavam para ir na igreja e nas denominações deles, né? Certo. Esse outro amigo, o Fernando, rapaz, tá frio aqui que eu tô tá arrastando o lábio aqui em Portugal, tá frio hoje. É primavera. Detalhe, tá na Europa, o nosso convidado hoje está em Portugal. Nós estamos em dois lugares que se iniciam com a letra P, né? Você aí no Piauí, eu aqui em Portugal, não é isso? Justamente, é isso aí. Isso aí. Então, eu tinha um outro amigo, que ele era da Assembleia de Deus, o Fernando, já faleceu. Aí ele falou assim, vamos lá um dia assistir? Eu falei, eu bem democrático, né? Eu falei, vamos embora. E eu já começava a querer me envolver com a música, né? Eu achava assim, eu tinha novo, né? Criança, adolescente, entrando na adolescência, eu ouvia na Igreja Batista, naquele tempo, era só o órgão, né, Ramon? Era coisa bem... Verdade. Você imagina eu, assim, querendo me envolver com a música, então eu iria mais pro lado lá da música sacra, né, erudita, e eu queria Sim, mais a música mais popular, né? Mas eu fui na igreja com ele, quando eu cheguei lá, quando foi minha surpresa, que tinha lá bateria, tinha guitarra, baixo, eu tinha até um acordeão, não podia faltar, né? E assim, rapaz, a música fluindo ali de uma maneira agitada, assim. Vou lembrar aqui o meu xará, que ele foi aos encontros de música negra, que era agitado, e ali que ele
Ele queria isso, né? Uma coincidência aqui, guardada todas as devidas proporções, logicamente. Certo. Aí, a partir dali, o meu tio, ele é luthier, né? Ele fabrica instrumentos de violão, cavaquinho e toca. Ele tinha um grupo também popular. Minha mãe teve um estudo na área do teclado, então a música já falava alguma coisa na casa da gente, na família. E como eu gostava muito de música, eu comecei... A questão do talento, né, Ramon? Você não... Epa, peraí, eu vou ter esse talento. Você não determina isso. Claro, O claro. talento, Deus disponibiliza para aquele que ele... Né? Todos têm um talento em alguma área, né? São todos importantes, usando da maneira que se deva usar. Então, ali eu pequeno, na adolescência, eu já ficava com meu irmão, eu já contei essa história N vezes, com um frasco de desodorante na mão, como se fosse um microfone, e ele é mais novo que eu, uns 10 anos, ele pegava uma lata de cera vazia, uma cera daquelas latas antigas, furava, colocava 2 tampinhas penduradas em 2 arames, botava 2 pedrinhas para dar acústica, e ele era o baterista e eu era o cantor. E esse foi o início, assim, bem rudimentar, né? Entendi. Você começou a compor. Eu acompanhei um pouco a live que você fez com o Álvaro Tito. Sim. E aí vocês estavam falando lá do início, né? Ele bem novo, você também. Em que contexto aconteceu a parceria de vocês, ou como é que vocês começaram? Sim, nessa época eu estava frequentando a Assembleia de Deus ali em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Eu estava procurando muito pela música, entendeu, Ramon? E onde tinha música, eu estava correndo atrás. Eu queria me emancipar na música e tal, enfim. E lá eu participando, eu tinha de 14 para 15 anos, eu conheci o Álvaro, ele tinha 11 anos. E a gente fazia parte do grupo da escolinha, escolinha dominical, né? Eu lembro que tinha até as revistinhas que você, quando fazia as lições de direito, ganhava estrelinha dourada. É verdade. Lembro, dos batistas também tinha a questão dos juniores, tinha as estrelinhas. Isso, as estrelinhas. Então, de repente, um viu, achou a ideia boa tem que copiar, né? Então, eu estava uma vez na classe, né? Daqui a pouco, ele não estava lá, nunca tinha visto ele ainda. Daqui a pouco, no meio da aula, ele abre a porta e fala, oi, com a Bíblia na mão assim, né? Com a revistinha, atrasadíssimo para a aula, né? Aí a professora, que era a Miriam, era professora, eu gosto muito dela, Miriam, lembrei dela agora. Aí ela falou, atrasado de novo, Álvaro. Aí não era Álvaro, a gente chamava de Tito. Todo mundo na comunidade de Campo Grande chamava ele de Tito. Aí ele não deu, não sei o que, ele entrou lá, e ali, depois que acabou, acho que ele sentou perto de mim, e dali a gente começou a conversar, do lado de fora, já me chamou para casa e foi almoçar, imagina, eu com 15, ele com 11, ele me chamando para almoçar na casa dele, como é que ele tinha essa condição de chamar alguém, essa independência com 11 anos de idade, né? Mas eu fui meio cabrunhado, mas fui dali, a gente... o papo, para variar, não podia ser outra coisa senão música, e dali começou, e está até hoje aí, mais de 40 anos nessa estrada. Que bacana! O Led aqui até falou, né, sobre a questão dos discos. Nessa época você já tinha, então, uma vivência maior com a música dentro da igreja, assim, as referências? Ele até colocou aqui da família Paula, né, do Osés de Paula. Como é que é essa? Sim, foi uma boa pergunta essa. Porque nessa época a gente tem a questão denominacional, né? E ela fala alto em vários aspectos, inclusive na música. Nessa época, a música, por exemplo, na parte dos pentecostais, era o Osés de Paula o grande ícone, vamos dizer assim, né? E realmente um excelente cantor, ainda considero um excelente cantor, uma carreira muito boa. Fosse hoje, tinha ganho vários Grammys na carreira, certamente, pelo que ele representou. E tinha também a vertente mais tradicional, né? Que eu estou falando aí de 76, 77, e quando aparece De Vento em Popa. Né? Já tinha Vencedores, já tinha uma história grande, desde 68, naquele primeiro disco, lá, se não me engano, só com violão, né? Vários violões na capa, assim. Sim. Aquelas músicas bem americanas, né? Que eram versões, né? Trazidas pelo James Camp, né? E que foi o introdutor do grupo, o idealizador. Então eu ouvi, na época, rapaz, vou confessar uma coisa aqui, na época eu, como um fariseu bem idiotizado, para falar assim, eu estou me autorrotulando, tá?
com toda a propriedade. Eu ouvi o De Vento em Popa e teve a questão da Bossa Nova, né? Aí eu ouvi assim, falei, meu Deus, como é que esse pessoal canta isso em 1977? Verdade. Como é que o pessoal canta Bossa Nova para a igreja? Vão massacrar esse pessoal. E eu ali, Murilo, né? Murilo é aquele que fica em cima do muro, né? Eu fiquei ali, quem falava mal, eu falei, meio estranho. Quem falava bem, é bonito, né? Eu estou falando de 15 anos de idade, né? Bem claro, bem. claro. Mas, e tinha assim, a questão comercial, por exemplo, eu falo assim, sem sombra de dúvida, que os discos que eram mais consumidos pelo público cristão eram os pentecostais. Porque você deve saber disso, e principalmente os discos do Azé de Paula, da Shirley Carvalhais, que surgiu por essa época também como um tufão, embora o disco tenha sido gravado, ela gravou, entre aspas, acidentalmente. Ela foi chamada na última hora porque a cantora que ia fazer o trabalho adoeceu e chamaram a Shirley. Ela gravou 6 músicas de um lado e tinha outra pessoa, Wilson de Almeida, cantando as outras, né? Então era esse pessoal e tinha a parte tradicional, que eram Vencedores, Novo Alvorecer, e outros aí. Tipo né? os cantores solos, né? Luiz de Carvalho, Feliciano Amaral. Boa lembrança. O Luiz de Carvalho, eu queria puxar pela memória, você me ajudou aí nos arquivos. O Luiz de Carvalho, olha que interessante, o Luiz de Carvalho e Feliciano Amaral, 2 cantores batistas, e eles eram super ouvidos a vida inteira dentro do seio pentecostal. Né? Por causa dos hinos. Por causa dos hinos. E você vê, ainda tem uma diferença. O Luiz de Carvalho, se você for olhar a discografia dele, ele canta vários hinos de vertente pentecostal. Sim. Além das batistas. O Feliciano já era mais tradicional, né? Com as versões americanas, né? que ele cantava durante a carreira. Sendo até o primeiro, aí vão a parte histórica, o primeiro a gravar em 48 rotações em 1948. Né? Parece-me, pela história, que o Luiz de Carvalho foi o primeiro a gravar o LP 33 rotações. Isso. Né? Ontem eu conversei, rapaz, com o Elias de Carvalho. Sim. O filho dele, que é o presidente da Bom Pastor, inclusive ele aceitou, a gente vai bater um papo também aí, contando essa história fonográfica, né? E o primeiro LP é do Luiz de verdade, né? O Luiz de Carvalho é do pai, né? O primeiro é do pai. Exatamente. Olha o nepotismo. O primeiro foi do pai. Isso mesmo. Olha só, quando eu olhar para o lado, sabe o que é? É que tem uma gatinha, tá aqui em cima da mesa, é a Beth Bull, minha gata persa. Eu tenho 3 gatos. Tudo bem. Aí, de vez em quando, ela vai querer falar alguma coisa. Mas, enfim, a carreira do Luiz Carvalho, sem sombra de dúvida, é uma carreira, assim, memorável. E do Feliciano também, né? E aquela coisa de agradar gregos e troianos. Todos ouviam, todos têm a história, até muitos vieram daí, né? Através dos discos da carreira desses 2 grandes cantores da música evangélica. A Dejane até está comentando aqui, conheço a Dejane, né? Um abraço, Dejane, Josué. Falando da Denise, né? A Denise já surge lá na frente, fazendo parceria com o Luiz de Carvalho. Sim, a parceria foi bem na frente, né? Porque ela... Bem na frente. Ela começou uma menina ainda, né? Gravando... Não sei se foi simplesmente Denise, não me recordo aqui agora. Ela é uma pernambucana, né? Gravando na Bom Pastor, que é uma gravadora paulistana. Né? E eu acho que hoje nem está em atividade mais. Mas, enfim, ela tem uma carreira também ali solidificada, até hoje está na estrada, né? Sim. Tem um momento difícil na carreira, tem um acidente automobilístico, quase morreu, né? Ela com o marido. Mas a Denise também já vem um estilo um pouco mais diferenciado dos 2, que eram mais, assim, naquela batida da denominada música sacra, né? Isso aí também tem muitas vertentes, né? Que é a música sacra, depois migrou para a música evangélica, depois música cristã evangélica, hoje já tem a rotulação de gospel. Né? E eu até concordo, porque a questão da definição de sacra, de sagrado, é muito forte para você. Assim, a Bíblia é sagrada, né? A palavra de Deus ali. Mas se a música, por exemplo, tiver algum erro teológico, alguma coisa assim, como é que você vai definir uma música dessa como sacra? Como sacra. Tem que ter a questão sacra, ela acabou ficando mesmo para o estilo clássico,
de hino, coral. Hoje a gente, até hoje, o que a gente fala muito é assim, aquela coisa da música secular, né? Sim. Que seriam as músicas mundanas, numa terminologia bem de igreja, É, né? bem. E a música, hoje a maioria fala gospel, outros cristão, mas a questão mesmo não é mais nem sacro e não, é mais cristão e secular, é nessa pegada que tem hoje. É, assim, ela ficou com essa rotulação de sacra durante um tempo, mas assim, se você for olhar, alguns músicos eruditos, como Bach, como o autor de Aleluia, o Handel, Handel, não eram evangélicos. tem esse detalhe, eles faziam pelo Estado. E as igrejas cantam Aleluia de Handel aí, né? De repente, se fosse falar assim, essa música é de um compositor que não é evangélico, não era. Aí o pessoal já, será? Hoje eu não sei, né? Apesar que um detalhe aqui, quando o Handel compôs essa música, ele terminou, música linda, né? Ela tem vários Sim. atos, né? O Aleluia que a gente canta é um ato, né, dela, né? Que é Messias. Isso, Messias de Handel. Messias O Aleluia é o final, né? Chegando pro final. Apoteótico, inclusive, né? Isso. Então, quando ele termina de fazer a música, ele tinha um tipo mordomo, um rapaz que lá trabalhava na casa, trouxe um chocolate quente para ele. E ele, assim, meio aturdido, comentou para o empregado: eu não sei se estava dentro do meu corpo ou fora quando eu fiz essa música. Uma espécie de epifania que ele teve, né? Sim. Teve, então. Mas aí depois o Sacro teve um compositor batista, né, que já faleceu, que você deve conhecer, que é o Josias Menezes, que, sim, não sei se você já ouviu falar, ele tem uma representatividade muito grande na questão de, assim, com todas as boas aspas, popularizar a música sacra, e a partir daí começou a chamar de música evangélica, porque é um movimento muito mais forte no Rio de Janeiro, onde aconteceu isso. Porque, de uma certa forma, a música era tida como restrita ao cantor cristão, aos inários, né, em geral. Uhum. E assim, vamos cantar uma música sacra, lembrando que tem músicas no cantor e na harpa que sequer são cristãs. Né? As melodias, hinos de país, a gente escuta, é verdade. Se também eu falasse na época, por exemplo, que tem uma música que é o Aloha Oi, que é uma música havaiana, que foi feita por uma princesa havaiana na despedida de alguém, de um amado dela, e botaram... Isso está no inário, de repente também a pessoa, peraí, não vamos cantar essa música, não. Né? Tem essas histórias. Mas o Martim Lutero fez isso, né, o Ramon? Ele, sim, quando, no ato lá da reforma, ele achava os cantos gregorianos muito sofisticados em latim, e os cristãos ali na igreja não entendiam aquilo, não conseguiam participar. O que ele fez? Como não tinha compositores evangélicos, como tem aos montes hoje em dia, por aí, ele foi e lançou mão de músicas populares, ditas por uns profanas, e começou a colocar letra, versionar com letras baseadas na Bíblia, no Evangelho, o que alguns inários também fizeram e a gente canta aí até hoje. Castelo Forte é um clássico, Castelo, né? Forte, dele, né? E nesse caldeirão aí de mudanças e de estilos, você começa a compor também, está lá no contexto de assembleia. Isso. Como é que surgiu, por exemplo, o grande clássico aí, o Não Há Barreiras? Quando você me provoca quando você diz no contexto de assembleia, né? Porque não era esse o meu ideal. Meu ideal era alcançar todos. Uhum. Tanto que você vai pegar a própria Não Há Barreiras e as outras músicas que eu fiz, se não todas, são letras que qualquer cristão canta, sim, e sem nenhum problema, né? Eu não segmentava minhas músicas, porque nem segmento, porque eu acho que isso não tem nada a ver, né? Eu falo da Bíblia, do Evangelho, da obra vicária, enfim, são coisas que todo cristão é a base da vida de qualquer cristão. E só que eu estava no ambiente da Assembleia de Deus, né? E o Luiz Carvalho era batista e as músicas dele estavam no ambiente da Assembleia de Deus. Ele vivia cantando. Exatamente. Ele vivia cantando nas Assembleias de Deus, né? Também. E quando a questão não há barreiras é que já tinha... Minha primeira gravação foi em 1980, preciso registrar aqui, foi com um amigo chamado João Carlos, que ele gostava muito do Oséias de Paula, e ele foi gravar o primeiro disco, e ele já sabia, eu já fazia música no grupo, um conjunto, né, que participávamos eu, Álvaro Tito e mais uns 4 componentes.
A gente tinha esse grupo na igreja, isso aí. Ele foi antes do Álvaro gravar discos, iniciar a carreira dele em disco. Então o João Carlos falou assim: você tem música para mim? Eu, assim, meio acabrunhado, mas passei 2 músicas para ele e ele escolheu uma para título do disco. Já assim, de estalo, eu falei: rapaz, que isso? Você está certo o que você está fazendo? Não, essa música eu vou colocar como título do disco e tal. E a gente no Rio de Janeiro, eu, adolescente desempregado, estudante, eu queria entrar no estúdio para assistir como é que era isso, né? E eu não tinha como ir para São Paulo. Eu falei: não, eu vou pagar sua passagem. Eu falei: que isso? Vou pagar essa passagem, você vai comigo. Eu fui assistir a gravação. Foi a primeira vez que eu entrei no estúdio. Em São Paulo. São Paulo. Fiquei deslumbrado com aquilo, né? Eu falei: meu Deus, olha só. Enfim, aí isso foi em 80. O Álvaro gravou o disco dele, eu acho que em 81. Foi o primeiro disco dele. Entrou uma música minha ali. No segundo, em 84. Mas o ápice vem em 86, quando ele grava o Não Há Barreiras, que para mim e para muita gente é um paradigma na música, assim como Vencedores foi um paradigma, uma quebra de paradigma, eu posso dizer isso, porque os estilos anteriores eram bem diferentes, né? Ele ali em 77, né? E atingindo tanto os tradicionais como os não tradicionais, e o Álvaro em 86 atingindo principalmente o seio pentecostal com aquele disco, né? Que ele teve várias agendas canceladas, pastores dizendo que ele se tornou um cantor mundano, como você disse aí. Mas depois foi visto que o disco realmente foi um disco muito, muito bem gravado e tem fazendo história até hoje. O Álvaro Tito, ele entra como um precursor nessa linha mais soul, né? Black Music. Isso. Quem que vocês ouviam na linha Black? Assim, quem já tinha uma referência ali? Ou o Álvaro pegou mesmo das influências de fora? Porque eu não consigo lembrar de alguém antes do Álvaro Tito no Brasil fazendo essa linha. Não, no Brasil, você está falando no Brasil evangélico? No Brasil evangélico. Sim, não tinha. Não tinha, né? E tinha-se muito medo de tentar alguma coisa nessa época. Medo. Inclusive, teve um disco de um cantor chamado Enoque, que era de uma dupla chamada Enoque e Priscila. E ele, em 78, ele gravou um disco chamado Enoque Especial, ele sozinho. E ele teve a audácia de colocar uma música que introduziram um bumbo ali na batida e ficou assim, um bumbo bem sutil, mas era um bumbo que ficou lembrando um samba, meu amigo. O disco caiu em desgraça, o disco, porque o pessoal da época foi muito duro, né? Você citou o De Vento em Popa. O De Vento em Popa, no primeiro, segundo ano, ele foi um fracasso de vendas e vencedores. Sim, porque as livrarias devolviam o disco. Eles compraram a primeira tiragem, chegaram lá, MPB, devolveram. E o disco vai explodir, o De Vento em Popa vai virar uma referência. Eu acho que quando sai, depois que sai o Tanto Amor, que é de 80. Isso. É porque então, os anos 80 propiciaram isso, né? Essa mudança foi uma mudança. No Black, é legal lembrar, secularmente falando, que você tem nos Estados Unidos uma explosão. Pode falar. Então manda bala, vai. Como a gente estava dizendo, eu abri um adendo para falar outra coisa, mas no Brasil não tinha ninguém evangélico fazendo isso e o pessoal tinha medo de tentar uma coisa nesse tipo. E o que a gente ouvia? Ouvia Black Music, ouvia Barry Gordy, lá como Town, Jackson 5. Montal explodindo. Aquele música linda, Steve Wonder. Até outra coisa, o pessoal dizia assim: o Álvaro Tito está cantando, imitando o Steve Wonder, isso não é coisa de igreja. Né? Primeiro, lembrando que Steve Wonder faz parte de uma igreja, né? Há muitos anos. Tinha o detalhe. Né? E, na realidade, ele não cantou igual o Steve Wonder, porque muita gente antes do Steve Wonder já cantava assim nos Estados Unidos, né? E você pode ir mais longe, vai lá nos negros escravos nos Estados Unidos, cantando os melismas. E dali a coisa foi evoluindo até chegar nos cantores fazendo todo esse desenvolvimento, né? Tinha o Al Green, né? Al Green. Tinha muita que gente. Inclusive gravou, foi. Tinha muita gente. Então, assim... E a gente lembrando, é bom, alguns registros a gente tem que fazer. Quando a gente fala do melismas, eu lembrei aqui dos negros vindos da África e escravizados nos Estados Unidos, depois os descendentes também, né? Eu lembrei do Salmo, eu acho que é o 137,
onde os judeus estão no cativeiro, e o soldado Sentado. babilônico fala, canta, um tom até de deboche, tal, escárnio. Canta uma daquelas. Eu ouvi dizer que a música de vocês é muito. Canta uma música pra gente de lá e tal. Como é que a gente pode cantar? Nossas harpas estão dependuradas no salgueiro, a gente não está na nossa terra. Aí eu faço uma analogia com os negros, escravos, sofrendo na lavoura, ali naquele. De algodão principalmente, e louvando a Deus direto com as músicas. Não se negaram a cantar, né? Eles continuaram louvando a Deus e enfim, há uma diferença aí nessas coisas. O negro spiritual, né, que eles chamam, e vai da razão oposta. Então, o que a gente ouvia? Eu vi esse pessoal americano, né, porque não tinha, e pegava... Paulo, examinar tudo e retende bem, não tem como você fugir. Você não pode usar isso para uma coisa só e não usar para as outras. Claro. Então, a gente examinava tudo e retinha bem. E a música é isso. As influências vão seguir. Todo mundo segue a influência de alguém, se inspira em alguém. É sempre assim. Quando você viu a gravação, chegou lá e você já tinha uma experiência de estúdio, já acho que o terceiro disco do Álvaro Tito, né? Isso. O segundo ou terceiro. Quando você escutou a gravação, você bateu e disse assim, isso aqui vai estourar? Ou não? Vocês não tinham nem noção do que aconteceria para frente? Olha, isso aconteceu uma coisa muito interessante. O Álvaro, ele fazia uma brincadeira comigo, de mau gosto, eu diria, que ele, quando escolhia a minha música, ele não me dizia, antes da gravação, qual música ele tinha escolhido. E eu ficava naquela ansiedade sem saber, né, qual. No caso do Não Há Barreiras, eu já contei isso também, ele me pediu, assinou com a Polygram, foi uma notícia maravilhosa para a gente, uma multinacional holandesa entrando no mercado evangélico. E ele falou, Elvis, eu quero uma música, eu assinei com a Polygram. Eu fiquei, Polygram? Assim, eu fiquei estupefato, diriam os mais antigos, mas pela notícia maravilhosa de poder expandir a música da gente, né, para outros nichos, porque era Polygram, uma multinacional. Eu fiz a fita em casa, com 5 músicas, eu levei para ele. Quando eu cheguei na casa dele, a fita está aqui, e veio a mensagem na minha cabeça. Para quem não acredita nisso, isso existe. Veio aquela voz na mente e falou assim, mostra Não Há Barreiras para ele. Porque eu tinha esquecido de colocar na fita. Não Há Barreiras. Oh. Então, eu falei, meu Deus. Eu falei assim, Álvaro, eu tenho mais uma música para te ensinar. Ele falou assim, tá bom, pega a fita, vai levar de volta para casa? Não, vou ensinar agora. Dó maior. Ele com violão, com gravador, eu sei que os problemas... Tá. Passou o tempo e eu naquela, né? Qual é a música? Falei, não vou dizer não. Tá bom. Foi gravar em São Paulo, no Guidon, Estúdio Guidon, que existe até hoje, você deve conhecer, onde muita gente grava. O Grupo Logos sempre gravou ali, né? Não lembro se o Elo antes também gravou ali. Me chamou na casa dele, veio ouvir o disco. Aí foi. Chegamos lá, isso, em 1986. O pai dele tinha um microsystem maravilhoso, um som assim, fora de série. Ele pegou com a fita cassete. Aí ele foi botar, ele falou assim, agora eu vou colocar a tua música. Ramon, quando eu ouvi tem um baixo no início, aquele glissando ali, tum, rapaz, quando eu ouvi aquilo, eu quase inundei a sala de lágrimas. Sério, fiquei assim, meu Deus, o que é isso? Porque foi uma mudança muito grande dos 2 primeiros discos, né? E eu pensando na minha cabeça, isso está no meio evangélico. Eu fiquei assim, feliz e preocupado ao mesmo tempo, né? Ele cantando com aquela coisa toda assim, falei, mas estava lindo demais, e foi assim. Ali ele falou assim, você está chorando? Vou te dizer mais uma coisa, vai ser o título do disco. Eu falei, não, assim você me... Nossa, assim você me mata! Mas foi assim, e eu pensei justamente nisso, onde aquilo ia chegar, né? Nós tivemos a gente já entendia um pouco de mercado, de música, estudava essas coisas, a gente imaginava e queria que chegasse para muita gente. Teve muita dificuldade no começo, a Polygram não fez lançamento do disco, imprimiu alguns pôsteres, o Álvaro ficou com a casa dele com um monte de pôsteres lá na sala e não tinha lugar para usar aquilo, até porque também as igrejas cancelaram as agendas dele, né? Por causa do disco. Mas foi assim uma coisa surpreendente o que aconteceu com esse disco aí. Nesse disco tem aquela Pelo Sangue de Jesus também? Ou são as duas. O Pelo Sangue de Jesus é do Álvaro, né? São as 2 músicas que assim, pontuaram nesse disco, né? Porque o disco é um disco doméstico. Eu chamo os discos do Álvaro Tito são discos domésticos. Por quê? São os domésticos da fé que ele coloca lá. Que é música do pai, da mãe,
dele, do primo, e eu, que não sou parente sanguíneo, Mas era família. também estou sempre ali, porque, né, pela história de estar junto e tal. Mas, assim, o Pelo Sangue de Jesus também é uma, como diriam alguns no estúdio, é uma paulada, né? Uma música É. maravilhosa. Então, eu até tinha comentado com você antes, porque o vinil que eu tinha não era Não Há Barreiras. Era o da capa branca, que era Grandes Momentos ou Melhores Momentos. Grandes Momentos. Isso. E aí tinham essas duas músicas. E eu, em São Paulo, num contexto batista, me apaixonei por aquele disco. Né? Assim, era um negócio e escuto até hoje. Tem um amigo meu que entrou aqui ainda agora, o Davi, aqui em Teresina, o Álvaro Tito veio cantar aqui, logo que eu cheguei em Teresina, e assim, ele cantou num bairro, mas era longe, eu não sabia direito, conversei com ele, falei, cara, o Álvaro Tito, eu nunca vi o Álvaro Tito cantar assim, ao vivo, e ele falou, bora, e a gente se embrenhou, aí foi pro dedo, foi bem legal, assim, foi a única vez, inclusive, que eu vi o Álvaro Tito ao vivo, né, e é muito bacana, o disco é espetacular. Esse disco que você fala, Grandes Momentos, é porque o produtor, na época, na Polygram, fecharam o departamento, porque não aconteceu nada, para acontecer mais coisas, né? A expectativa não foi cumprida, porque eles não divulgaram. A propaganda é a alma do negócio, né? Não tem como fazer. Verdade. A Abacuque mostra lá o embrião do outdoor, quando Deus fala assim, ó, escreve sobre tábuas para que quem passar correndo possa ver, né? É uma propaganda, né? E, verdade. então, a Universal, hoje o Universal Music não fez na época essa propaganda, e o disco ele venceu pelo próprio esforço, pelo próprio o que ele tinha, o que ele oferecia, deu vez para que chegasse onde chegou. E esse disco que você está falando, Capa Branca, o produtor ele foi trabalhar na Warner, outra multinacional. Engraçado, só aqui abrir um parênteses, nós estamos falando da metade da década de 80. Isso é verdade. Né? É verdade. E você tem grandes gravadoras nesse meio já com a música cristã. E tem gente, né, assim, em 2010 nós temos uma outra entrada forte das multinacionais no segmento, e tem muita gente achando que não, desbravador, agora que nós entramos nas gravadoras. E o Álvaro Tito, por exemplo, gravando com a Polygram em 86. Pois é porque o pessoal não estuda a história, né, amor? Não só o brasileiro, eu vou falar de brasileiro porque eu sou brasileiro. O brasileiro não é muito afeito à memória. Ele verdade. É muito do momento, né, imediatista, e acha que, por exemplo, citar um segmento atual, worship. Olha, a fundação da música evangélica, worship, não é, né? Tem a história aí, né? Então, o que você falou está certíssimo, e porque, lembrando o disco da Polygram, das multinacionais que investiram naquela época, o Álvaro gravou em 86, mas o Osés de Paula, na mesma gravadora, gravou em 83, que foi o início. Ele gravou pela Polygram. Gravou o Tens, um disco maravilhoso, chamado Tens, sim, eu tinha o vinil. Vinil, a capa linda também. Então, isso foi em 83. Foi ele, o Adilson Lopes, que era tinha umas nuances roqueiras lá, Elvis Presley, lá de São Paulo, da tua terra, Adilson Lopes. Sim, sim. Né? Já até faleceu, né? Morava aqui em Portugal, faleceu aqui. E então já tinha as multinacionais investindo. Esse produtor foi para a Warner, e para incrementar o trabalho, ele conseguiu com a Polygram alguns fonogramas para lançar em coletâneas. E essa que você está falando foi uma, se chamava Grandes Momentos, a coletânea. Nessa que você ouviu, ele juntou os dois discos que o Álvaro gravou lá, que foi o Não Há Barreiras e o Comunhão. O pessoal, hoje nós estamos aí até quando eu conversei com o João Alexandre, inclusive eu acho que essa entrevista você viu, né? Ele comentando que assim, gravadora perdeu muito o sentido hoje porque você tem o canal direto da internet. O que muita gente não sabe é que o cantor, na verdade, ele gravava, mas na maioria das vezes o disco não era do cantor, o disco era da gravadora, né? A matriz. Esses discos do Álvaro Tito, por exemplo, o Não Há Barreiras, isso aí voltou para ele ou até hoje está na mão da gravadora? Quando você fala voltou, dá a ideia de que um dia foi, né? Que um dia foi, né? É verdade. Nunca foi. Não, funciona assim, o sistema é esse, né, o Ramon? A Master é da Polygram, e ela não abre mão.
Mesmo que a Até música hoje. mesmo que a música não renda nada, eles não abrem mão disso. Está Segura lá lá. no acervo deles, né? Então, o que você falou é verdade. Os fonogramas pertencem ao produtor fonográfico. O nome já está até implícito aí, né? Há casos em que o produtor fonográfico cede para o cantor ou faz uma negociação. Existe isso. Mas Depois começaram a ser feitos contratos por tempo, né? Por 10 anos, isso aqui pertence a gente, depois disso, mas aí depende muito da negociação, né? é porque a questão do contrato, né? O contrato faz lei entre as partes, essa é a definição mais simplória de contrato. E se decide ali o que você coloca na mesa, as duas partes, e chega a um consenso. Pode ser que bote 10 anos, 5, 20, não coloque nada. Se você for olhar os contratos padrões das chamadas majors, né, Universal Music, Warner, Sony Music, não tem nem prazo ali, por exemplo, para a edição da música. É ad eterno, tempo indeterminado. O que acontece, você como compositor, o Álvaro gravou outras versões e aí passam a ser dele ou de quem gravar, não é isso? Sim, você pode. A música não vai ficar sem poder ser utilizada. Você tem a questão das autorizações, que você tem que pedir, né? Porque você não Sim. pode gravar, mesmo você sendo cantor da música, o autor da música, se ela tiver com alguém diferente sendo detentor do direito, você não pode usar. Tem que pedir a permissão prévia, conforme a lei fala. Prévia e expressa, ou seja, tem que ser escrita. Não existe permissão tácita, de boca. Então, assim, você pede a permissão e usa, faz um novo arranjo, né? No caso da Warner aí, ela usou o mesmo arranjo, porque foi sessão de fonogramas. Ela quis usar o original. As coletâneas, né? Isso. Antes da gente entrar nessa área, que eu acho uma área interessantíssima, a da questão dos direitos, né? Que você trabalha aí, você também tem parcerias, inclusive com outros grupos. Você tem música de outras, com outras bandas, cantores do Rio de Janeiro, né? Onde foi você viveu bastante. Então fala um pouco aí das parcerias com outras gravações. Isso. Eu vivi bastante no Rio de Janeiro por ser carioca, né? Aí já tinha muito a ver. Depois eu mudei, em 2014, fui morar em Florianópolis. E há um ano atrás eu vim para cá com minha esposa porque vi uma questão de mestrado e ela também na área dela. Mas realmente eu procurei sempre ter um estilo assim que não fosse marcado por uma forma só. Eu queria sempre quis abrir os leques, né, das minhas composições, porque se eu estou falando sobre o Evangelho, estou falando para Jesus, então não posso ficar só numa frente, né? Claro. Tem que estar em todas as frentes. Então, graças a Deus, eu tenho o próprio Luiz de Carvalho, para mim, eu tenho uma música com o Luiz de Carvalho. Imagina isso. Em 2003, o nome do disco que entrou na minha música, acho que é Dia de Vitória. Um dia de vitória em que virá meu Salvador. Música de Vencedores. Isso, Vencedores. Que Vencedores gravou. Isso, então. Nesse disco tem a música minha lá e do Ed Wilson, da Jovem Guarda e tal. Uau! Né, que faleceu em 2010. Eu fui parceiro dele, tive essa honra de ser parceiro do Ed Wilson também. Então, olha só, Luiz de Carvalho, super tradicional, lá do Jurássico, sem, assim, no bom sentido, né? Jurássico. Exatamente, verdade. E eu tenho música com a banda Novo Som. Tem uma música chamada O Jovem Rico. Mestre, o que farei para a vida eterna herdar? Uma música que eles gravaram, a primeira música de temática exclusivamente bíblica que eles gravaram, que eles são uma banda mais voltada para o romantismo e tal, né? E tenho com eles, eu tenho com o Nil, que era do Dominó, né? Pastor Nil, Pastor Batista, lá em Curitiba. Pois você tinha comentado comigo, eu nem sabia que ele era um pastor batista. O Nil, quando ele se converte, ele vai gravar pela Line Records. Isso. E ele vai passar um bom tempo apresentando aquele programa Gospel que tinha na Record. Gospel Line. Eu acho que ele é o apresentador que ficou mais tempo no Gospel Line. Foi. Um bom tempo lá na Record. Então, o Nil é uma pessoa muito séria, convertido ao evangelho. Você vê uma mudança mesmo. Ele era aquilo que a gente rotula no meio de desviado. Que ele era evangélico antes e foi aí para procurar a vida e saiu dominando isso daí, né? Então ele é lá de Curitiba e nesse disco pela Line também eu tive o prazer de ter uma música minha e do Michel, compositor do Tim Maia, compositor do Descobridor de Sete Mares,
Verdade. compositor dos sucessos na fase oitentista do Tim Maia, a Que maioria é do é, Michel. que é a grande explosão do Tim A explosão Maia do Tim Maia. popular é nessa fase. É isso. O Michel é convertido hoje, está com 70 e poucos anos. E ele, eu mandei, nem conhecia o Neil, alguém da gravadora, por causa do trabalho que eu faço, alguém da gravadora Line Records fez contato comigo pedindo que eu enviasse algumas músicas. E eu mandei essa música minha do Michel, e o Neil gravou. Depois disso que eu fui conhecer o Neil pessoalmente. Hoje a gente é amigo, já tive com ele lá em Curitiba. E Ser Feliz ou Não, o nome da música, ficou muito... Eu assim, assistindo o programa, lançamento do disco, agora eu vou cantar, ele contou uma historinha, cheguei no momento da minha vida que a pergunta era, ser feliz ou não? Eu falei, epa, peraí, ser feliz ou não é o nome da minha música. Conheço. Aí começou a introdução, aí eu já, macaco velho de composição, cada vez que sai uma bem gravada, eu fico... Tem que ser bem gravada. Se já... gravada não dá pé, né? Mas eu fico assim, rapaz, deslumbrado. Uma maravilha mesmo. Então é isso, o Neil. Aí tem o Vitorino Silva, que é mais tradicional. Tem a Cristina Mel. Aí tem a Aline Barros. Então eu vou procuro ser bastante diferenciado assim. A Aline Barros gravou música sua também. Isso. A Aline Barros foi assim. Posso contar aqui rapidinho a questão da Aline Barros? Pode. A Aline Barros, ela cantava na comunidade da Vila da Penha, né? Isso. Foi o início dela ali, gravou aquele Consagração, né? Que foi tocar na Xuxa, cantou lá e tal. Aí ali, a Aline Barros explodiu e uma gravadora do Rio de Janeiro, um selo, né? Chamado Grapevine. Isso, a Uvinha lá. E a Uvinha, lembra da Uvinha? Agora você vê. Ela, a proprietária ela da Assembleia de Deus, então ela contratou a Aline Barros. Fizeram um contrato e foi o primeiro disco da Aline, chamado Sem Limites. Sem Limites. Produção do Roupa Nova. Isso, produção do Roupa Nova, Sem Limites, é uma música do Marquinhos Gomes. Então foi o primeiro disco da Aline que estourou no Brasil inteiro, chegou junto com o CD. Foi um dos primeiros CDs assim, que eu lembro de música evangélica, foi o Sem Limites. 97, por aí, 96, negócio assim. Então, ela gravando lá, o disco foi muito bem aceito. E essa gravadora, a dona da gravadora, me chamou, eu cedi algumas músicas para outros cantores de lá, ela me chamou para produzir um disco de um rapaz que cantava no coral e orquestra Renascer. Tinha um coral que era do Silas. Que era do Silas Malafaia, né? Quando eu atravessar o Mar da Galileia. Exatamente. Muito legal. E esse rapaz, que era o Pedro Elias, o Pedro Elias, ele mora nos Estados Unidos hoje, ele cantava no grupo e ele solou uma vez num disco a música Só o Senhor é Deus, né? Só o Senhor é Deus. E ela contratou o Pedro, que ela gostava muito dele, era da mesma igreja, e contratou o Pedro para fazer um disco. E me chamou para produzir musicalmente o disco. E o que eu pensei? Falei, poxa, produzir um disco eu tenho que ter uma coisa muito boa para oferecer para esse disco não ficar relegado ao esquecimento, né? Ficar na prateleira. Qual foi a minha sacada? Vamos dizer assim, a Aline Barros é da gravadora. A Aline Barros é muito conhecida. A Aline Barros toca em tudo quanto é rádio. Eu falei para a dona da gravadora, fulana, eu tenho uma proposta para te fazer. Qual é? O Pedro quase ninguém conhece, embora ele tenha cantado uma música no Coral Renascer. Eu quero propor para você o seguinte, eu vou fazer uma música e a gente chama a Aline Barros para cantar especialmente com ele. O que isso vai acontecer? Ele vai dar uma guinada na carreira dele, vai, né, catapultar o Pedro Elias para as estrelas, né, em termos de popularidade. Ela, boa ideia, posso fazer? Pode. Fiz a música com meu irmão, aí gravei as partes da Aline, mandei para ela foi muito solícita, né, com a mãe dela, não teve lá com a Sandra, a mãe dela, e no estúdio lá, mostrando a parte que ela tinha que fazer, e saiu, a música ficou muito, muito legal. Aí eu sugeri para a dona da gravadora, falou assim, olha só, agora, para fechar com chave de ouro, qual é a rádio líder de Ibope no Rio de Janeiro? Melodia FM. Coloca essa música para tocar lá, que vai ser uma explosão. Boa ideia e tal. Só depois que ela foi conversar com o cantor, e não sei por que cargas d'água eu não me meti nisso, dei minha sugestão e tirei meu time de campo, que eu não tinha influência para tanta coisa, né? Escolheram uma outra música e colocaram na melodia. E o disco não aconteceu. Perderam um trunfo na mão desse e perderam essa oportunidade. Mas a música está no YouTube lá, muita gente curte. Ficou muito legal a música com a Aline Barros. Joia, depois você vai procurar colocar no Instagram. Caminho para a Felicidade é o nome da música.
Joia, Só joia. digitar lá. Essas histórias de gravadora, eu até. Só foi um disco, o Sem Limites, pela Graf. Depois ele sai com a prensagem já pela AB Records, né? Que é a da Aline. Sim. Teve uma questão assim, a Graf, ela não durou muito, durou? Não, não, como por isso que eu chamei de selo, né? Eu não rotulei como gravadora, porque a gravadora geralmente ela investe mais, né? Mas depois, não sei por que cargas d'água, a proprietária tinha a franquia da loja da CPAD no centro do Rio de Janeiro, né? E ali Uhum. vendia muito disco. Depois eu não sei por que cargas d'água ela desistiu. Ela parou. E a Aline foi para a AB Records, né? Iniciais do nome dela, que era do pai dela, do Isso. Ronaldo. Foi por ali que ela ganhou o primeiro Grammy, inclusive, né? Não foi pela MK Publicitar, foi pela AB Records. Foi. E depois eu acho que eles entraram na negociação e a Matriz, aquela história da Matriz que a gente estava falando há pouco, saiu ali, elas conseguiram reeditar, mudaram até a foto do disco e Foi. relançaram isso. Sem Limites, que tinha a capa. Eu tenho a versão do primeiro lá, Isso, né? isso. Porque o Sem Limites 2 acho que é o rosto dela, os olhos, é uma capa diferente. O historiador, como você tem que ter o original, né? É lógico. Então, original. Eu tenho nessas fases, porque quando eu comento aqui com os jovens, ou até em algumas palestras que eu já dei para grupos de louvor e tal, eu falo, ó, o pessoal fica nessa briga até hoje, essa questão secular, evangélico e tal. O CD da Aline Barros, o primeiro, foi produzido pelo Roupa Nova. São eles ali, os backs, e pouca gente sabe, vocais. E o CD é espetacular. Tá. Pode falar. O CD é muito bom, né? A Aline tem toda uma qualidade. Agora a gente estava falando aí de Matriz, e você entrou, ou pelo menos uma das áreas que você trabalha, que os evangélicos, até os que amam música, não fazem nem ideia dos pepinos ou da complexidade que é a questão de direito autoral. Como é que você foi entrar também nessa área? Bom, a gente já tinha preocupação, quando eu e outros começamos a sermos gravados, né? Veio aquela questão das gravadoras que faturavam muito com a venda do disco. E, assim, se não tivesse lei nem nada, até por bom senso, qual era o princípio de pensamento? Se o dono da gravadora fatura, os compositores têm que receber também, e o cantor também. Né? Geralmente não era o que ocorria. E até um paradoxo no meio evangélico, que você, acima de tudo isso, tem que estar a Bíblia determinando a sua conduta e você não pagar os direitos autorais, tendo uma lei, né, que nós devemos obedecer às leis. A Lei de Direito Autoral no Brasil, a primeira forte, foi em 73. Ou seja, quando já estava aí, já tinha outras leis anteriores, mas essa foi a super lei autoral, que foi em 1973. Então a gente via muita coisa errada, gravavam sem autorização, né? E não respeitavam. Quando a gente tinha casos, o Ramon, da gente falar com o dono da gravadora e a gente ser chamado de mercenário. Olha, por ir atrás do direito, a gente era chamado de mercenário. Né? E o dono, a todo ano, mudando de carro, né? Pagando faculdade para os filhos, e tendo uma vida de regalias, à custa do disco e das músicas dos autores, e era uma coisa unilateral só. Né? Então, aí, em 80, eu, o Álvaro e outras pessoas, a gente lutava muito com isso. E teve cantores que até acionaram a justiça, como o Edson Coelho, acionou a justiça nos anos 80, olha só, nos anos 80, e ganhou a causa, foi uma das primeiras, se não for a primeira de direito autoral. E os anos passando, eu fui estudar direito. Em 2000, eu abri uma editora musical, também já nessa vertente aí de tentar dar uma clareada nesse assunto, né, direito autoral, principalmente dos cantores, dos compositores de linha evangélica. E eu me formei em Direito e juntei o útil ao agradável. Né? Eu tenho uma pós-graduação na PUC em Propriedade Intelectual, em Direito Autoral, embora eu não atue só nessa área, mas uma área que os meus processos na Justiça, 99% são de Direito Autoral. Incrível, né? Incrível. Então, rapaz, quando teve aquela guerra para numerar os CDs, para saber a vendagem certa. Isso, eu lembro bem, eu estava em Vencedores,
que precisaram mudar fotolitos, inclusive, e incluir a numeração. Você tem agora a gente já não tem mais o CD, né? Foi rápido, mas foi rápido. Enquanto durou o CD, depois quem tiver quiser olhar, tem na lombadinha, que é o que chamava, a série, né? O número, as letras, para um controle melhor. Não tinha controle, principalmente no meio evangélico, né? Das quantidades. No meio evangélico, infelizmente, como eu falei, citei aqui a palavra paradoxo, era qualquer nota, né? Para usar uma linguagem de estúdio. E essa briga da numeração CD foi uma briga do Lobão, do Tim Maia, do Tom Lins, Beto Carvalho, que já faleceu. Eles foram um dos que ficaram de frente com isso aí, até chegar amarrar isso com um deputado, né? Precisa, né? Para chegar. Então, saiu um decreto em 2002, se eu não me engano, que obrigava, a partir dali, né, a colocação na lombada do CD, que já era CD, o vinil já estava agonizando no IML, no Instituto Médico Legal, o vinil estava morrendo lá. Vinil, acho que 96 já tinha parado, ele foi por aí, 96, 97. Porque, assim, na Europa, aqui nos Estados Unidos, todo cantor, quando lança o disco, primeiro é em vinil, ainda é assim. Né? Voltou como artigo de luxo, inclusive. De luxo, No Brasil também, acho que só a Polisson, a fábrica do Nordeste, que faz vinil aí. Mas, enfim, então ele teve essa determinação. E quando a gravadora vinha, quando a nossa editora pedia, na autorização, eu perguntava antes, quantas cópias você vai prensar? Aí, invariavelmente, o responsável da gravadora evangélica falava assim, não, mas eu não sei, vou prensar vários. Eu falei, não, peraí. Você tem que me dizer quanto você vai prensar, porque agora com o decreto eu preciso saber quantas cópias você vai fazer para eu seguir o teu rastro e saber o que você está vendendo e saber o que você tem que prestar contas. Não, mas isso aí, rapaz, era terrível. Aí, com muito custo, eu ia lá na autorização e botava AA, né, que são começa com a primeira letra do alfabeto. Isso. Você coloca o AA, que é a primeira, a segunda a B, a C e assim sucessivamente. Que são as tiragens. São as tiragens, né? Por exemplo, vai fazer 50 mil, AA 50 mil. E eu ainda fazia o seguinte, na segunda tiragem, eu falava assim, você vai ter que me pedir autorização de novo. Eu falei, mas isso é um absurdo. Eu falei, não, eu tenho que controlar. Eu tenho que controlar. Aí vinha pedir com muita má vontade de alguns, vinha pedir de novo e eu botava lá AB 1500. Né? Eu tinha esse cuidado. Porque tem uma conta que a gente nem imagina, mas uma música tem lá. O compositor precisa receber e o intérprete também recebe. E aí é que o bolo vai sendo dividido, né? Eu acho que é gravadora, compositor, intérprete, é mais ou menos isso, não é? Há uma separação de direito autoral e direito conexo. O direito autoral somente o compositor recebe. As outras partes do disco, o intérprete, a gravadora e os músicos, eles recebem o direito conexo. Aí, num universo de 100%, geralmente a gravadora está com o percentual maior e depois vem o percentual maior do intérprete e o que sobra é dividido entre os músicos. Então, é que tem uma questão. Eu acho que o compositor ele ganha por tiragem, ele ganha por disco vendido, não é? Isso, vendagem. Isso. Os músicos não necessariamente. Os músicos entram no acordo da gravação. Depende muito do contrato, né? Não depende. Quando falo direito conexo, ele é conexo, isso. Ele é um primo do direito autoral. Certo. Primo, não é irmão. Se fosse irmão, era a mesma coisa. Para explicar de uma forma bem simples aqui. Então, o direito conexo, ele só recebe das execuções. Ele não recebe na da rádio. Isso. Em rádio, é aí que entra o ECAD. Isso, só via ECAD. E agora via plataforma, né? Certo. Então, ele só recebe das execuções. O compositor recebe da vendagem, ou recebia, né? E recebe da execução também. Entendeu? Então, na execução, todos recebem. Todos participaram do disco. Já na vendagem, apenas o autor da música, porque isso é o direito patrimonial. É o que gera onerosidade, né, na vendagem. Então, só o compositor que recebe. Ok. Nesses tempos virtuais, você colocou aí, né, o compositor hoje, como é que entra? Como é que está a vida dos compositores nesse mundo virtual? Está uma vida
natimorta, eu diria, porque eu, assim, eu recebi com muita restrição a questão da plataforma digital. Logicamente que o progresso trouxe aí a internet que não tem como você participar dela. Mas eu já até disse isso, você vê, num dia disseram, o CD acabou, no outro dia não tinha mais loja. Foi assim uma coisa espantosa, uma rapidez, me faz pensar até num lobby de empresários, porque a gravadora gastava dinheiro com fotolito, né, que era a capa, gastava dinheiro com a prensagem na fábrica, com a logística para colocar os discos na loja. Hoje ela não faz nada disso, não gasta dinheiro com isso. Hoje ela pega... E outra coisa, as músicas antigas, os discos mais antigos, ela não fabricava porque não tinha apelo comercial. Estavam lá engavetados. Com a plataforma digital, ressuscitaram todos esses discos, estão todos na plataforma. Né? A gravadora tem esse poder, né? Tem esse poder. E o compositor ficou aí. Foi uma queda vertiginosa na arrecadação da execução, que eu não entendi essa ligação da execução com a vendagem do disco. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você está usando a música, executando a música, não interfere em vendagem ou não de CD, porque as músicas continuam sendo executadas. Teoricamente, o YouTube, por exemplo, assumiu o papel de rádio. Então, cada vídeo do YouTube tocando, por exemplo, uma Barreiras, sim, deveria entrar como execução. Então, aí que está a questão que chegou no Supremo Tribunal Federal. A briga era: a música na plataforma digital é uma execução ou é um produto? De um lado estava o ECAD e as sociedades musicais do ECAD asseverando, para falar bonito, que era uma execução. Portanto, cabia ao ECAD o gerenciamento disso. Por outro lado, estavam as empresas de plataforma digital, né, juntos com uma associação se chama UBEM, que levantou a bandeira dizendo que era um produto, portanto, não cabia ao ECAD isso. E no final das contas, lá da ação judicial, no Supremo, pelo que parece, hoje ficou decidido que música nas plataformas digitais é um produto. Ou seja, você entra ali no Spotify, faz um contratozinho, você paga mensalmente, eu acho que mensalmente, porque eu não tenho, e você recebe a quantidade de música ali de uma forma, né? Sim. Prodigiosa, né? É inclusive difícil de entender como é esse controle, porque de fato, eu comprei CD enquanto foi possível, eu sempre gostei muito, mas passou, tem gente que não lança, as pessoas não lançam mais CD, né? Pouca gente lança, então eu entrei, mas eu falei assim, nossa, eu pago um valor X e eu de fato tenho acesso assim ao que eu quiser. Ilimitado, praticamente. Eu tenho a dificuldade de entender esse processo. Vamos lá, a questão das plataformas digitais, né? E as execuções, a diferença entre execução, produto. Sim. O YouTube, por exemplo, você entra lá e você coloca Não Há Barreiras. Tem 50 mil vídeos do Não Há Barreiras com todo tipo de versão. Então, eles não entendem isso como execução, eles entendem como produto, é isso? Sim, como eu estava dizendo na live anterior, tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo. O que parece que ficou decidido do litígio, do imbróglio entre as empresas de plataforma digital e o ECAD com suas sociedades é que é isso, que seria, por ser um produto, não cabia ao ECAD fiscalizar a execução e nem arrecadar. Então é tanto que você, para ouvir música em casa, você não entra ali, paga um dinheiro no teu rádio, sintoniza uma rádio para ouvir. Você ouve livremente. Em tese, livremente, né? Porque quem paga o direito autoral é a rádio que está executando a sua música. Né? Depois disso, o ECAD faz lá um rateio, identifica e paga o compositor. Você em casa está cavalheiro ouvindo rádio tranquilamente, de graça. Só paga a conta de luz. Isso. Não é isso? Já na plataforma digital, você tem que fazer um contratinho ali, você tem que contratar os serviços da operadora, da Spotify, Deezer, o que seja. E aí você paga um valor, só que você recebe uma quantidade quase infinita de músicas ali à tua disposição. E é como se fosse assim um produto. Você está comprando aquilo ali, né? Entendi. Você é o usuário comprando um produto. Você ouve no rádio, na televisão, você não está comprando nada. Você só paga a conta de luz para a operadora de luz elétrica e ouve o que você quiser.
Logicamente, aquilo que o rádio disponibiliza para você ouvir. Já nas plataformas, você escolhe o que ela vai disponibilizar para você. Entendi. E a plataforma, digitalmente, ela consegue identificar. Uma curiosidade que eu tenho, o compositor, nesse mundo das plataformas, eles prestam conta de quantos... porque é um valor só que é pago, né, para tudo. Como é que é esse rateio? Eu ainda entendo um pouco, de uma forma meio nebulosa ainda essa história. Porque o que eu percebi? Em comparação com a execução nas rádios, o percentual da plataforma digital é diminuto. Foi uma queda assim, vertiginosa numa comparação de execução em rádio com o que vem das plataformas digitais. Você quer ver um exemplo gigantesco? Roberto Carlos. Todo ano, Roberto Carlos tinha pelo menos 1 milhão de cópias do CD que ele gravava e o público cativo adquiria. Acabaram-se os CDs, vieram as plataformas digitais e hoje você vê Roberto Carlos fazendo show como nunca. É verdade. Com 79 anos, que completou ontem ou anteontem. Né? Fazendo show como nunca. O Erasmo Carlos também fazendo show. Chegou até a ter um acidente, caiu do palco, fazendo show. Já com uma idade que é para estar usufruindo da aposentadoria. Não é para estar cantando em show. Né? Não com esse volume. Então, houve essa queda e, como diziam os antigos, tiveram que tirar a viola do saco para ir tocar por aí para ganhar o que perdeu com a vendagem do suporte físico. Então, assim, é um valor muito pequeno, tem que ter muita visualização para um compositor poder ter um valor assim, né? Eu lembro que na época, quando o YouTube começou a pagar, o Justin Bieber tinha aquela música Baby estourada no Brasil, no mundo, né? Mas no Brasil também. E eu até publiquei isso na época, houve um pagamento do YouTube para ele que cobraram isso. Então ele recebeu, não sei se chegou a R$ 1.000 na época. Você imagina? Nossa. Recebeu ou não? Foi o quinhão que ele tinha direito. Você imagina uma pessoa que fatura horrores, tem uma resposta do YouTube no Brasil, uma ninharia dessa para o... $300, mais ou menos. Entendeu? Então, assim, tem que ter muita execução para chegar a um valor razoável. Né? As rádios continuam pagando por execução, né? Continuam. Você falou que o YouTube virou uma espécie de rádio. As rádios continuam. Alguém de uma sociedade, um amigo meu, falou assim, a tendência são as rádios físicas acabarem. Será? Mas, assim, eu acho que não, porque tem que fazer entrevista. Tudo bem, hoje a gente está fazendo entrevista aqui numa live. Pode-se fazer entrevista no YouTube, no Facebook. Mas ainda tem aquele pessoal, aquele público que gosta, né, da rádio, daquele contato, entre aspas, né, um contato que não é físico, mas as rádios continuam aí tocando as músicas normalmente. O que eu percebo é que as grandes rádios, elas estão se associando, né, às plataformas. Então, você vai abrir uma Jovem Pan da vida, ela está lá transmitindo no YouTube o dia inteiro os programas, montaram estúdios e estão no YouTube e também o normal, né? Não sei se... Eu acho que ficou muito cômodo para esse pessoal, o Ramon. Sim. Né? E tem também aquela história da música do Milton Nascimento, né? Todo mundo partindo para as plataformas e tal. Todo artista tem de onde o povo está, né? Nos bares da vida fala isso. Então, se você tem um programa na rádio e você viu que o público mingou e está tendo uma grande receptividade no YouTube, no Facebook, que seja, você vai correr para lá, porque senão você vai ficar fora. Né? Então é isso. Verdade. Eu ainda acho assim, eu não entendi também uma coisa aqui, que, como eu falei para você que o rendimento diminuiu, coincidentemente, o rendimento no ECAD para os compositores diminuiu com o aparecimento da mídia digital. Ora, se as rádios... Eu não tenho ouvido. Você ouviu falar numa notícia dizendo que milhões de rádios fecharam, que não funcionam? Eu não ouvi. Não. Uma ou outra, assim, encerra, que eu já vi, né? Mas as rádios estão aí funcionando. Continua. Você liga o rádio no carro, você está ouvindo as rádios. Estão tocando música. Eu não entendi porque aí já tem um outro problema que no governo
da presidente Dilma, ela editou uma lei que sobre uma revisão na arrecadação do ECAD, o Sistema de Arrecadação. Então, o que aconteceu ali? Antes dessa lei, existe uma figura no ECAD que se chama créditos retidos. O que é isso? São as músicas que tocam na rádio e, por uma falta de identificação no sistema, a música com nome errado, não tem o cadastro do autor, esse oferimento ele fica parado lá, num lugar, esperando um tempo para que seja requerido o pagamento. Se chegar esse tempo, que antes era 5 anos, agora depois passou para 3, e hoje eu não sei em que tempo está, porque a lei autoral não fala mais, no governo Fernando Henrique reeditaram a lei autoral e esqueceram de falar do prazo. Ficaram em silêncio. Olha o problema do compositor. Então, não tem... isso foi até minha tese lá na pós-graduação, foi essa aí, sobre a prescrição do direito autoral. Então, fica esse dinheiro lá parado. Quando vence o prazo, como é que era antes? Era dividido, assim, o dinheiro, milhões de reais, era utilizado para manutenção do ECAD. Entendi. Entendeu, né? Entendeu? Então, assim, ó, ninguém entendeu. Como você entendeu? Eu não entendi, ninguém entendia. Mas como? Como? Então, essa lei que veio em 2013 passou a determinar que, doravante, esse valor que ficasse retido e o tempo para o pagamento findasse, era feito um rateio desse valor total entre todos os compositores cadastrados na base do ECAD. Entendi. O que aconteceu? O ECAD ajuizou uma ação de inconstitucionalidade no Supremo, dizendo que estava errado, não podia fazer isso, a destinação do dinheiro tinha que ser para manutenção, né? Então, essa lei prevê isso hoje, que seja distribuído entre os compositores. Só que quando a lei saiu... É para mim o papo firme, não? Não. É porque eu vi aqui, desculpa, é que eu vi aqui o Wiltinho lá da Banda Raízes entrou aqui, Deus abençoe, amigos, e eu fiz assim. Legal. O Assir aqui de Vencedores por Cristo também, o diretor de Vencedores, acabou de entrar aqui também. Que legal. Está acompanhando a conversa. Então, ajuizou a ação dizendo que tinha que voltar ao status quo antes. Mas a lei, o Luiz Fux, o ministro, foi, eu acho que o relator, ficou determinado, não, vai valer essa lei nova, a arrecadação vai ser dentro desses princípios e esse valor será rateado entre os compositores. Só que aí a Dilma saiu, entrou o Temer, e no governo Temer, outra coisa, novidade nessa nova lei, a partir de então ia ter ingerência do Estado na fiscalização dessa arrecadação, que antes não tinha. O ECAD é uma autarquia privada, né? Embora lide com um bem público, que é a música, que é direito autoral, mas ela é privada. E verdade, o ECAD é privado. É privada. A partir de então, embora tenha sido criada numa lei federal, que foi a lei de 73, prevendo que o ECAD cuidaria disso, ou seja, uma entidade privada com status de pública, eu poderia dizer. Mas tem essa problemática aí. Então, no governo do Temer, publicaram, como o Estado passaria a fiscalizar, publicaram a comissão, a criação de uma comissão para fiscalizar. E depois disso publicaram as funções da comissão, dizendo quem ia ganhar o quê, aquela coisa ali, né? E depois disso o Temer saiu, estamos no governo Bolsonaro, com essas coisas todas acontecendo aí, isso ficou relegado a segundo plano. Rapaz, até surgiu uma pergunta aqui do Mardoqueu, Gomes. Mardoqueu, lá do tempo do... Aqui tá chique o negócio. Deixa eu perguntar, o compositor hoje, fiz a música nesses tempos digitais. Como é que eu registro uma música hoje? Registro da mesma forma que registrava antes. Continua. O órgão determinado na lei autoral é a Escola de Música no Rio de Janeiro, que fica ali é um departamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas, ao mesmo tempo que você tem esse órgão para registrar, né, o registro, olha que coisa, o registro da música, ele não é obrigatório.
E até mesmo porque é uma coisa que a gente chama no direito de presunção relativa, ou seja, você registra uma obra e isso relativamente quer dizer que ela é sua. Porque a escola de música, você chega lá com a música, com a partitura, paga antes uma taxazinha no Banco do Brasil, o funcionário registra a sua música, você vai com um certificado de registro de obra para casa, mas ele não faz uma pesquisa se essa música é tua mesmo, se alguém já gravou antes. Não tem essa coisa preventiva. Então, por isso que a lei autoral diz é presunção relativa. É tua, mas pode não ser tua. Está aqui ele perguntando se não é na Biblioteca Nacional. Também porque a Biblioteca Nacional geralmente era para literatura, né? Mas eu não sei se abriu, a lei autoral, não sei se ela abriu também essa possibilidade da biblioteca. De qualquer forma, ficam aí as duas informações. Na Escola de Música da Universidade Federal, ali no Rio de Janeiro, que você pode fazer em qualquer lugar do mundo através dos Correios, né? Você pode depositar o boleto do Banco do Brasil pela internet, pode pagar, né? Então, você pode fazer em qualquer lugar. E se for também a Biblioteca Nacional, a mesma, são duas informações importantes. A gente falou aí da questão das composições e tal, e você, além disso, de direito autoral, de arrecadação e tal, sim, você também entra numa outra seara que no meio evangélico é um negócio assim, que são as versões. Né? Versões de música. Eu lembro bem assim de quando, no início dos anos 2000, que explodiram, por exemplo, as versões das canções da Hillsong. Né? Todo mundo começou a gravar. Eu vou ter que botar para carregar. Vou ter que botar para carregar, vou falar sem o fone, tá? Tá bom. Coloca aí o carregador. Você... a bateria toda. Coloca o carregador, eu já coloco o meu aqui, que essa área é interessante. A música cristã no Brasil começou há muito tempo atrás, e nós temos N casos. Vamos pegar um exemplo aqui. Vencedores, a primeira fase de Vencedores. Muita versão, o pessoal gravando. Depois as coisas, entrou composição nacional, aí década, mas nunca parou esse processo de versões. E aí, de uns tempos para cá, as versões do worship, Hillsong, elas são assim, às vezes a gente acha que a música é nacional, e aí você vai descobrir, é uma versão. No meio evangélico, que foi que você já lidou, qual que é o processo aí das questões de versão? Você é só gravar uma música? Como é que funciona isso? Primeira coisa é saber se você está me ouvindo. Estou te ouvindo, bem. Tá. Bom, não apareceu ali, mas espero que esteja carregando. Não apareceu, tá. Acho que está. As versões, a forma de se utilizar a versão é a mesma até hoje, conforme a lei autoral prevê. Você tem que ter um processinho para você chegar nisso. Ou seja, a música é internacional. Você tem que saber quem é a editora da música. Isso. Explica para as pessoas o que é uma editora de música. Vou explicar. A editora é um órgão definido na lei autoral que gerencia os direitos patrimoniais dos autores. Ela administra a obra para questões da obra entrar na gravadora, para proteger judicialmente de gravações desautorizadas, que é a chamada contrafação. Ou seja, ela cuida, num termo bem informal, ela cuida da música. Esse é o papel principal, né? Em termos gerais. Então, como é que acontece isso? Você quer gravar uma versão, você tem que, primeiro, você faz a tua letra no teu idioma, você vai fazer contato, ou a gravadora vai fazer contato, ou o cantor vai fazer contato com a editora, que detém os direitos. Ela vai analisar o seu pedido, vai ver a tua letra, a letra original deles, no idioma deles, e a tua letra. Geralmente, funcionava assim, ela analisava se o cantor já era alguém conhecido, o cantor que quer gravar a versão, se era alguém conhecido e tal. E também, na maioria dos casos, cobrava-se um valor para a utilização da obra. Ou seja, você só pode usar a versão se a detentora do direito ou o detentor de direito autorizar você a fazer a versão. Então, eu tenho a versão a quem não procedia dessa forma.
Para usar um exemplo popular, na Jovem Guarda também é assim. As músicas dos Beatles foram usadas indiscriminadamente em versões. O Rossini Pinto foi um grande versionista. Só depois que tiveram aquele entendimento, como eu falei para você, a lei autoral mais forte no Brasil chegou em 1973. A Jovem Guarda já tinha acabado. Verdade. Só depois desse tempo que se entendeu, não, o processo tem que pedir autorização, tem que fazer isso, aquilo. Eu lembro de um amigo, para dar um exemplo aqui, ele fez uma música da Rose Nascimento chamada Não Ceda. Não ceda agora. Não sei se você já ouviu essa música. Ele foi gravar um disco e botou no repertório uma versão da música Hércules, do filme, do desenho animado de Walt Disney. Na versão dele, seria Jesus ali no lugar do Hércules, né? Que o Hércules realmente é uma figura puxada de Jesus, né? Um salvador e tal. Messiânico, tem vida humana e tem vida espiritual, aquela coisa toda, né? Veio de outro planeta, vamos dizer assim, um extraterrestre. Então ele fez e fez a versão e me perguntou, posso gravar? Foi me perguntar, posso gravar? Eu falei assim, não. Mas como não? Falei para ele todos os processos que ele tinha que fazer. E nós descobrimos, fui dar uma ajuda a ele, a música era da Sony Music, da editora da Sony Music. Você tinha que pedir. Aí, poxa, dá para você fazer para mim esse processo? Tá bom, fiz o processo, mandei para lá. Veio uma resposta em 3 letras e com um tio no meio, na letra do meio. Claro. Não permitiram ele gravar. Tá? Então, assim, já aconteceu muitas coisas assim. Por exemplo, outro exemplo popular, evangélico, tem muitos exemplos também, tá? Negro Gato, do Roberto Carlos. Por muito tempo, dava-se autoria ao compositor Getúlio Cortes. Depois descobriram que a música já existia nos Estados Unidos, tinha um outro nome, né? E foi resolvido isso aí, né? Deve ter descontado o dinheiro dele, do recebimento dele. Como dizem os portugueses aqui, chicalhare, ele ainda teve, a gravadora também teve que ressarcir a editora original. Aí, Oi, fala. Não, é porque entrou 2 perguntas aqui. O Mardoqueu está perguntando aqui. Só uma pergunta? Não, tem outra aqui também. A Graziella, que também está aqui acompanhando. E o Mardoqueu ele pergunta onde ele consegue encontrar a lei sobre direito autoral vigente. Ali está em vigor, só ir no Google que pega lá, Lei 9.610 de 98. Ah, tá aí. Então a lei vigente é de 98. É porque, então, como eu falei para você, o governo Fernando Henrique, ele reeditou a lei autoral de 73. Certo. Então, na lei nova, como eu falei, reeditou, tiveram algumas alterações, inclusões, algumas coisas que eles revogaram. E, como eu disse, uma das falhas do meu entendimento foi que esqueceram de botar o prazo da prescrição para o autor ter o direito dele defendido. Entendi. Mas é lei então, 9.610. Só colocar no Google, qualquer buscador, isso. Lei de Direitos Autorais. Isso, Lei de Direitos Autorais, a vigente é de 98. E aqui a Graziella está perguntando se é fato que existe um site para registro. Se isso é possível fazer virtualmente. Eu falei isso agora há pouco aí. Deve ter entrado depois, né? Existe, é só entrar no site da Escola de Música ok. da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que ali tem todo o processo de como você tem o passo a passo. Para você registrar a obra. Joia. Então, voltando à questão aqui, né, que você estava falando das versões. No Brasil tem um negócio, as bandas, eu estou no Nordeste, eu sou paulistano, mas estou no Nordeste, versão em banda de forró é um negócio assim impressionante, né? Eles pegam ali a música que faz sucesso e faz umas letras que tem nada a ver com o original e grava e sai tocando. O meio evangélico também tinha muito disso, né? Como você estava colocando aí. Sim, a questão da versão, o nome já diz, não é tradução. Uhum. Tem essa questão também. Algumas editoras elas disponibilizam a tradução oficial. Não tem a tradução oficial da música tal no país? Eu lembro que na época que eu estava lá na Aliança, algumas versões, a editora tinha, não, você tem que, não interessa a letra que você fizer, a letra que pode ser gravada é essa. Pois então, ela é detentora do direito. Olha, se eu sou detentor de direito, ou você aceita as minhas exigências ou você não vai gravar, né? Então, se ela para não distanciar do original da música, às vezes ela requer que você
use uma letra, pelo menos aproximada da letra original. Em outros casos, não. Eles permitem que você faça... Quer ver outro exemplo? Um exemplo horrível. Tell Me Once Again. Lembra o Ney Matogrosso cantando essa música? Ah, não vou. Em português... Pessoal, eu não vou dizer o nome aqui, deixa o pessoal pesquisar aí. Não tem nada a ver, né? Diga-me outra vez, né? Por aí, Tell Me Once Again. A letra que o Ney Matogrosso cantou no disco e fez sucesso com essa música aí. Então, aí o que eles olharam? Poxa, para autorizar, é o Ney Matogrosso, é uma gravadora grande, vende muito disco, então vamos autorizar. Nem tiveram essa questão de falar, não, está longe do que a música original diz. Então, cada situação é uma situação diferente. Um exemplo bem interessante no meio evangélico, que eu lembro, porque eu vi as conversas, o Toque no Altar gravou, acho que no primeiro disco deles, gravou uma canção que estourou, chamado Perto Quero Estar. Sim, que o Michael Smith gravou no Worship, que é a música mais antiga. Sim. E a letra do Toque no Altar não tem nada a ver com o original. E essa música pertence, ela está ali na seção, ela é do Vineyard, né? Eles têm muitas músicas. E uma vez conversando com o pessoal, por que eles não gravavam, já que a música era deles, por que eles também não faziam uma versão? E aí eles informaram que não valia a pena. Eles entendiam que não valia a pena porque eles iriam... essa aí, Dream I Close to You. A vocal é a Aline Barros que gravou, né? Isso. E eles não gravaram até hoje, porque eles falaram, olha... Gravou no Sem Limites, né? Foi no Sem Limites. Isso. A Boval. O Dream I Close é o Perto Quero Estar. Isso, até hoje, a Vineyard não gravou no Brasil por entender que assim estava tão consolidado a versão que o Toque no Altar fez, que ia ficar muito estranho fazer essa nova versão, ou a versão com a letra correta, né? Então temos aí... Pode falar. O que você está falando, isso acontece no meio da música, do direito autoral, acontece no meio da propriedade industrial. Por exemplo, Gillette. O que é Gillette quando a gente usava para fazer nossas barbas? Uma lâmina, mas o nome da lâmina não é Gillette. A marca é Gillette. Então a marca falou mais alto do que o produto em si. Eu quero uma lâmina de barbear, mas a pessoa, o homem lá chega e falou, eu quero uma Gillette. Xerox. Xerox e muitos outros exemplos aí, né? Mas assim, essa questão da versão, durante muito tempo foi complicada no Brasil, porque se gravou indiscriminadamente. Muitas delas, muitas. E depois que a música evangélica, cristã, gospel, começou a chamar a atenção, as editoras populares, né, começaram a abrir os olhos para isso, porque eles viam a música evangélica ganhando selos da BPD, né, Associação Brasileira de Produtores de Discos. Então, chamando muita atenção, falaram, peraí, que música? A música evangélica está tendo esse fenômeno, vendendo desse jeito? Aí começaram a mirar no que estava acontecendo e começaram a descobrir coisas. A vendagem no meio evangélico sempre foi muito alta. Né? Tinha essas dificuldades do controle, mas as vendagens, elas eram... eu lembro, eu ainda estava na Aliança, quando saiu o trabalho do Toque no Altar, o Olha Pra Mim, e eu lembro, naquela época, isso deve ter sido 2005 ou 2006. Naquela época, os CDs no meio secular, a venda já estava caindo, né? Sim. E a primeira tiragem do Olha Pra Mim, eu lembro até hoje que eu vi lá, era 115 mil. A primeira tiragem. E essa primeira tiragem esgotou, porque aí você tem um processo, né? A fábrica e aí a tiragem ia para as livrarias. Mas ela esgotou lá no Toque no Altar, na época, na distribuidora deles, em 4 dias. Em 4 dias eles venderam as 114 mil cópias do Olha Pra Mim. E enquanto isso você via na TV o pessoal falar da Ivete Sangalo ou de outros cantores que na época eram recordistas de venda, vendendo 500 mil com produto em um ano. Né? Os números de venda do Diante do Trono na primeira metade dos anos 2000 é assustador. Tem disco deles que bateu mais de 1,5 milhão de cópias. Então a vendagem é enorme.
É verdade, porque foi um estilo até que eles trouxeram que no Brasil até então não tinha muita força, né? Você já tinha Wilson, já aí com algumas coisas aí, mas o Tatu no Altar, ele deu uma pitada de pentecostalismo na música, enfim. E a questão dos ministérios, né? Ministério disso, Ministério criaram essa nomenclatura. E, assim, Verdade. eu costumo dizer que tem a questão aí é o modismo. Se a pessoa quiser Uhum. levar essa definição para o lado negativo ou positivo, cada um tem sua liberdade, né? Mas há o modismo também na música cristã, né? Aí alguém vai dizer, tem que acompanhar as tendências. Sim, examinar e tudo, e entende bem. A gente volta Então, que é na bom. tecla, né? A gente volta a bater nisso. Mas, assim, como foi uma novidade, geralmente a novidade, quando ela é bem recebida, a Sim, consequência é isso aí, né? é verdade. É tanto que quando acabou a novidade, acabaram-se as vendagens também. Tem isso, né? Você tem os picos e as descidas. Isso. Nós já falamos há pouco, você comentou que para o compositor a coisa ficou muito complicada, né? De arrecadação e tal. Agora, nessa outra linha, por exemplo, de direito autoral das versões, hoje em dia está melhor, tá mais fácil de controlar do que estava antes, né? Essa área evoluiu bastante. É o que eu falei, acabei de dizer aqui, eu vou até melhorar o que eu falei. Melhorou para os donos da música, né, para as editoras, gravadoras, porque está havendo uma fiscalização maior no que os evangélicos estão fazendo. E até pela entrada das multinacionais na música cristã, a coisa se profissionalizou um pouco mais, entendeu, Ramon? Porque as multinacionais eles trabalham corretamente. Tem que pedir autorização, tem que botar o nome do autor na capa do disco, tem que botar a quantidade. Estou falando de CD ainda, né? Tem que botar a quantidade de vendas, né? E isso estava caminhando muito para o. Eu bati palmas, que estava caminhando muito para o profissionalismo, né? Mas, para você ter uma ideia, para o compositor que faz versão, o compositor, quando ele tem uma obra, geralmente ele tem 100% da arrecadação dessa obra. No caso da versão, ele tem 16,6% do Hum, percentual de 100, porque tem um dono da música. Então, não seria justo o versionista ganhar meio a meio, 70-40, 70-30, né? 70-30 no percentual. Então, estabelecido até então estava em 16,6%. Eu mesmo sou versionista da Happy Day. A Happy Day é uma música ah, lembrei agora, viu? Puxou o assunto. aham. É uma música da EMI, da editora EMI Music, que é multinacional. Então, outro disco que eu produzi na mesma gravadora que a Aline começou foi um disco infantil chamado Kids Love. Era um disco de crianças e ela queria gravar uma versão da Happy Day. Como eu já entendi alguma coisa de direito autoral, eu falei, não é assim que grava, né? Pedir autorização, tem que fazer uma versão. Você faz a versão? Eu faço. Falei, você pede autorização e paga a EMI? Falei, claro. Então, nós fizemos todo o processo direitinho, e a EMI autorizou e ficou lá. Elvis Tavares como versionista da Happy Day. E eu botei quase uma tradução. Eu botei Dia Feliz. Eu falei, Dia Feliz. Falei, Dia Feliz. É, E a letra, essa música. apesar de que essa música, a EMI, ela detém os direitos, mas essa música, na origem, ela é tradicional, ela é domínio público, que é uma música, uma Isso. melodia africana. Essa música estourou, assim, de novo, é uma música bem conhecida, mas ela estoura no Mudança de Hábito, né? Isso, O o filme, Goldberg, ali com o coral, exatamente, o aquele 2. rapaz que tá aquele falsete, né? O garoto que Nossa, maravilhosa. Eu tenho esse CD. foi por causa do filme que ela queria gravar, que ela quis gravar a música. Isso. Inclusive, Elvis, já, o horário aqui já está avançando. Você tem, né, uma editora, ou você trabalha, você cuida de algumas músicas, não é isso? Sim, olha só, no nosso acervo a gente tem cerca de 5.000 músicas Uau. de Como é que é o composição. nome da editora? Efrata Music. Efrata Efrata é o Music. nome, sobrenome de Belém, né? Para quem lê a Bíblia, né? Belém Efrata significa frutífero. Então a gente colocou Efrata Music, foi em 2000 que a gente criou, né? E a gente tem, da maioria dos compositores aí, a gente procura. Já teve o ápice, né? Na época dos suportes físicos.
dos CDs, né? Pegamos a era do CD, né? 2000 já pegamos a era do CD. Sim. Então, eu tive que, já que amistosamente alguns assuntos não foram resolvidos, eu precisei acionar a maioria das gravadoras no Brasil. Algumas eu ganhei, outras perdi, né? Ganhei, que eu falo como advogado representando o autor, né? E ainda temos algumas aí que estão em andamento com gravadoras populares, seculares, inclusive. É mesmo. Eu tenho uma que é com som livre. Mas é secular ou é? Música evangélica, música gospel. Música evangélica. Foi feita a versão e não... Qual é? Você pode falar ou não? Não foi versão. Aqui um cantor popular, um cantor baiano, ele fez um disco e ele era amigo de um cantor gospel. Chamou o cantor gospel para cantar junto com ele e foi escolher uma música gospel para cantar junto. Ou seja, depois que eu descobri isso, a música estava no nome do cantor gospel como autor, né? E a gente não sabia de nada. Eu fui pesquisar, olhei, falei, pois estão usando a música. Nós estamos no século XXI, ainda estão fazendo isso. Rapaz. Não se preocuparam em saber de quem era a música, acreditaram na palavra de quem disse que era o pretenso autor, né? E eu já ganhei em primeira instância, né? E está na fase recursal, né? Os benditos recursos da lei brasileira. Né? São muitos. Eu lembro de um caso bem emblemático desse negócio de direito autoral. Até comentei, sexta-feira passada eu conversei com o Renato Marinoni, ele tem um instituto em São Paulo também, na questão de louvor e adoração, e a gente conversando, e eu lembrei na época que o Padre Marcelo gravou o primeiro CD dele que vendeu absurdamente. Foi um fenômeno, e se eu não me engano, todas as músicas, se não são todas assim, 10 de 11, são evangélicas naquele primeiro CD dele. E ele não sabia, enfim, ele colocou tudo como domínio público, estava lá na primeira tiragem do CD, e inclusive, você acompanhou, né? Ele gravou A Alegria Está no Coração, que é do Vavá Rodrigues. Eu acompanhei até tua live também, falando sobre isso. Você ouviu, né? E o Vavá depois entrou e ganhou, e a gravadora, assim, eles, pelo menos com o Vavá, eu lembro da história, eles honraram, né? E mudaram, até porque eles informaram que não tinham mesmo as informações, mas era assim, todas as músicas, era um negócio impressionante. Você chegou a entrar até alguma daquelas músicas para entrar em acordo? Eu não tive nenhuma música ali, mas acompanhei. Só um adendo aqui, a Giza Lima está me perguntando se pode usar o DR, o famigerado direitos reservados, na capa do disco. Isso não existe. Isso é fábula, inventaram para botar o DR quando não sabe o nome do autor, bota DR, direitos reservados, ou bota outro famigerado, AD, autor desconhecido, para tentar dar uma escapada. Mas não existe isso. Tá? Então, assim, do Padre Marcelo, esse disco, não todas as músicas são evangélicas, né? Porque tem Erguei as mãos, tem essa música lá que ela, eu acho que é... Que ele juntou com uma que é aquela Pai Abraão, tem muitos filhos. Fez um popurrí. Isso. Então, aí, não só desse exemplo que você deu, mas tem também do Eliseu Gomes, que foi a música... Dos Anjos, né? Anjos Voando. E do Jorge Guedes, que foi a música que o Carlinhos Félix gravou, Basta Querer, que gravou pela MK Music, Meu Pensamento, Isso. E em Você, e o padre também gravou isso. Os dois autores foram chamados, né, depois que descobriram, e todo mundo recebeu direitinho. A gravadora foi para um acordo, né? Até porque vendeu horrores, né? Era melhor acordo do que... Eu acompanhei, estava mais de 3 milhões. É um negócio... Para a gente encerrar, Elvis, conversa boa é assim, voa, a gente vai conversando, vai surgindo. Conversa boa. Fico feliz. Eu queria que você explicasse quando é que uma música se torna domínio público, por exemplo. Se tem um tempo, como é que é isso? Bom, de novo, a gente recorre à lei autoral, ela estabelece que a música se torna domínio público após 70 anos da morte do autor. Isso, da morte. Da morte. Começa a contar um ano a partir que ele morreu. Em janeiro do ano que ele morreu, no mês que ele morreu, em janeiro seguinte começa a contar 70. Entendeu? Entendi.
seguinte ao mês subsequente da morte dele. Ou seja, morreu em novembro de 2000. Em novembro de 2001, começa a contar os 70 anos da morte. Ou seja, a maioria que você vê escrita em domínio público é mentira, não está em domínio público. A não ser, né, os hinos clássicos, né? Você tem os hinos aí de séculos. Sim, sim. Tem uns clássicos, mas que os autores tiveram cuidado com a questão hereditária. Ah, isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, a família. Como é que a família mantém isso? É sempre a questão do cadastro de informação junto ao órgão musical, né? No Brasil é CAD, as próprias editoras. Só que quando entra em domínio público, ao mesmo tempo que o sucessor pode usar ali, eu também posso, porque é domínio público. Um exemplo popular foi o Noel Rosa, né? Que entrou em domínio público. Então, você pode fazer um disco usando uma versão de uma música de Se Acaso Você Chegasse, você falar Jesus, se acaso você chegasse, você pode botar uma letra lá e usar. Mas, por exemplo, você é compositor, sim, você quer registrar, você quer manter, vamos pegar Noah Barreiros, seus netos, seus filhos têm o direito a isso. Você pode fazer algum tipo de registro ou não tem jeito? Pode. O compositor pode. Pode fazer o registro, sim. Aí só vai diferenciar que vai ter um leque maior de gente tendo a permissão para usar. Tá? Mas Mas depois de 70 anos... Nos Estados Unidos, esse prazo, na última vez que eu li, aumentou para 90 por causa do Mickey Mouse, que a Disney não quer perder o Mickey Mouse. Então, nossa, verdade. Então, a lei americana, a Disney tem tanta força que ela conseguiu expandir, já não é a primeira vez, o prazo para 90 anos, a última vez que eu li. Na Europa, em alguns lugares, são 50 anos depois da morte. Engraçado aí, para fechar, a Disney é uma empresa que se valeu muito de obras antigas, né? Que ela ressuscitou com os clássicos. Por exemplo, não quer perder. Falando em personagem, Branca de Neve não foi criação do dia, você adaptou num claro. Né? E muitos outros. Interessantíssimo. Olha, permite, né? A adaptação, né? Tá certo, Elvis, eu só tenho a agradecer aí por essa conversa, muito boa informação, é bom que a gente vai mantendo os contatos e outras oportunidades com certeza terão. O pessoal que está acompanhando até agora, as pessoas entram, é lógico que foi um tempo grande, né? Eu estou disponibilizando no Facebook, as lives estão ficando lá, já tem um canal no YouTube também, é só depois procurarem lá a História da Música Cristã no Brasil, e eu vou disponibilizando as lives, o conteúdo fica. Amanhã vou conversar com Jorge Camargo, compositor conhecidíssimo, né, com grandes clássicos. Sexta-feira também tem aí o Zé Bruno, enfim, temos aí muitas pessoas para conversar ainda. Sei que você tem acompanhado, eu também te acompanho, e outras conversas virão. Algumas eu consegui acompanhar. Jóia, fico muito feliz, que Deus continue abençoando. Com certeza, outras conversas ainda surgirão, tá bom? Tenho muito a agradecer. Brigadão aí. Eu que agradeço, estou à disposição. Um abraço a todos que nos acompanharam. Um abraço para você, Ramon, e só me chamar que a gente tem muita coisa para falar. Um abraço. Com certeza. Tá, jóia, queridos. Quem está acompanhando aqui, obrigado, muito obrigado. E vamos aí aproveitar esse tempo, né, que a gente tem, não é como a gente gostaria, mas as possibilidades se abriram, vamos falando de história da música aqui, tá bom? Grande abraço, Elvis, Deus abençoe, grande abraço a todos, até a próxima. Tchau. Valeu. Valeu.